Versículo 3. 1 Timóteo, capítulo 3. Agora, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Está de pé. Vamos ver juntos. Essa é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, esse é bem forte desejo. Glória a Deus. Senhor, glorifica o teu nome e a tua palavra. E por ela fazemos uma obra em nossos corações. Em nome de Deus. Está sentado. Observe que o texto bíblico fala sobre o desejo. Aquele que deseja episcopado. Excelente coisa, deseja. Porque episcopado, mistério, mas também diaconato. O Senhor se preocupa com os desejos dos seus servos. E o sentimento, esse sentimento, o desejo, ele é inerente à natureza humana. O ímpio deseja coisas ímpias. O homem carnal deseja coisas carnais. E o homem espiritual deseja coisas espirituais. Então, o que está desejando o nosso coração? É que algumas vezes o céu se sentia intimidado. E até mesmo entre ele e o Senhor reconhecer esse desejo. Mas a palavra diz que aquele que deseja diaconato, que deseja o ministério, é excelente quando deseja. Nós temos que ter vergonha de desejar o pecado. Vergonha da queda. Ter vergonha de desejar aquilo que é imoral, que é profano, que é abominável. Mas desejar algo que é santo, desejar algo que é bíblico, desejar aquilo que vem do Senhor, se você deseja coisas santas, o seu coração é santo. Nós desejamos o bem do Senhor. Glória a Deus. Quando nós dizemos no texto, o Senhor se preocupa com o desejo dos seus servos. Qual é a pergunta do Senhor para o servo, o que é isso que eu faço? Seja o que você deseja. Senhor, eu quero ser um bom irmão. Eu quero ser um modelo espiritual. Senhor, eu quero ser um servo dado com profundidade com todos os espirituais. Eu quero graça na palavra. Desejar coisas espirituais é motivo de glorificação ao Senhor. O Senhor falou para Salomão: pede uma coisa, não vai o que você quiser. O que você deseja, Salomão? O livro do Salmo fala assim: o Senhor cumpre o desejo de todos que o temem. Se aquilo que você deseja está no projeto do Senhor, o Senhor pode ter um Deus fortíssimo, né? O Senhor cumpre, só cumpre o desejo de todos que o temem. Quando você deseja algo que o Senhor também está desejando na sua vida, aquilo vai se cumprir. E o Senhor vai ser glorificado. Lógico que aqui esse desejar tem que ser de uma forma saudável. Paulo escreveu assim: todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixo dominar por nenhuma delas. Por que é isso? É lícito desejar o que é lícito. Todas as coisas são lícitas, mas eu não me deixo dominar por nenhuma delas. Você não pode ser dominado por esse desejo. Como diz o apóstolo Pedro, na sua carta, de tudo aquilo que o homem se for dominado, ele vira escravo. Você não pode ser escravo desse desejo.
Tudo é vaidade. Dizer que não tem vaidade já é uma vaidade. Você está vaidoso porque você está vaidoso. Todo mundo tem vaidade. Por que eu comprei esse blazer preto? Vaidade. Você não pode ser dominado pela vaidade. Você não pode ser dominado pela vaidade. A palavra vaidade no grego, a palavra grega vaidade, é a mesma palavra de borboleta. Borboleta e vaidade não briga nem a palavra. Quantos dias de uma borboleta? Alguém sabe aqui? A duração da borboleta é de dias. A vaidade é passageira. Você vê a borboleta, ela é colorida, ela é bonita, ela passa até chama atenção. A verdade é uma coisa colorida, que chama atenção, salta aos olhos. Mas antes da borboleta, essa borboleta era o que antes? Era o que antes? O que Jesus chamou de Jacó? Vestiu? Seu vestido de Jacó. Nós somos isso mesmo, deixa eu dizer. Somos pequenos, mas nós somos amados pelo Senhor. Eu sou pobre, necessitado, mas o Senhor cuida de mim. O problema do céu, porque você faz o vestido de Jacó, que esse é a borboleta, porque tem uma atenção, que é voar. Vai passar rápido, vai cair rápido. Mas aquele que se faz pequeno, aleluia, o Senhor preserva a presença. Então não é desejar um desejo de vaidade, tem que ser um desejo espiritual. Então, voltando ao texto, vaidade não tem, você não pode ser dominado pela vaidade. É desejar, mas é ser dominado por esse desejo. Voltamos a Pedro, carta de Pedro. Daquilo que o homem é dominado, ele se torna escravo. Nós não conhecemos, todo mundo conheceu alguém que virou escravo do desejo de ser pastor. Ele fica obcecado por aquilo. Ou alguém que ficou obcecado ou escravo por coisa de água. Ele passa a superstição daquilo. Então ele não faz mais pelo Senhor. Ele não faz mais pelo gratidão, ele faz pelo título, pelo cargo. Mas o ser fiel, ele faz por gratidão. Grandes coisas do Senhor. A obra é feita por gratidão. Por gratidão. Então, não busque um título. Não deseje um título. Deseje a função. Aleluia. Não deseje o campeonato ou o ministério como um fim, mas como um meio. De demonstrar mais a sua gratidão ao Senhor. O diaconado em si, não busca ele como um fim. Porque não, eu quero ser obreiro, eu quero ser diabo. Sou diabo, eu quero ser agora, quero ser ungido. Sou ungido, eu quero ser pastor. Não, agora eu sou pastor, eu quero ser coordenador. E depois é o quê? Agora eu quero ser anjo. Porque a hierarquia eclesiástica, a hierarquia bíblica, ela tem um limite. Mas a nossa intimidade com o Senhor não tem limite. O que Deus pode fazer na minha vida é indescritível, não tem limites. A hierarquia, você vai ser diabo, obreiro, diabo, pastor, acabou. Mas o que Deus pode fazer na sua vida não tem limite. Não tem limite, não tem hierarquia. Então aquele que deseja o mistério, aquele que deseja morar, não tem esse mistério. Você quer o Senhor, você pode assumir esse desejo. Você não pode virar escravo.
Qual é a função? O Senhor levantou. Qual é a função? Qual é a função de dar saúde diante do Senhor? Apacentar Israel. E cada título que tinha, ele era rei de Israel. Ele não esperou Samuel chegar, não foi paciente, tanto foi lá e fez sacrifício. Samuel, quando chegou, ele falou: hoje o Senhor ia confirmar o seu ministério, hoje o Senhor ia confirmar o seu reino. Mas o Senhor tinha que ia ver o outro para ele. Naquele momento, o Senhor rejeitou, ele perdeu a função do Senhor. Mas ele continuou com o título? Sim ou não? Sim, ele continuou dele. Ele continuou com o título. Mas ele tinha uma função do Senhor. Então, geralmente, você tem a primeira função e você fica um tempo com o título, depois da quebra. Você vai ficar assim. É inegável que em muitas igrejas há diáconos que perderam a função e continuam com o título. Eles têm um título de diácono, mas não são eles. A igreja não os vê mais como diácono. A igreja não os procura mais como diácono. A igreja não vê nele mais como diácono, mas ele continua com o título de diácono. Mas espiritualmente não é mais. Ele já abandonou o diácono há muitos anos. É possível, quando aconteça, você pode chegar na igreja, 5 diáconos, ele tem, inclusive, tem título de diácono, mas ele não vai exercer a função de diácono. Então, não busque o título. Não ande o título. Ande o chamado de Deus na sua vida. E se perdeu o diácono e perdeu a função, e continua diácono, aonde você perdeu? Você pode voltar hoje. Você hoje, nesta reunião, eu só quero devolver o seu diaconato. Então, a discussão aqui como obreiros, Senhor, eu desejo ser um diácono espiritual. Que a igreja olhe para ele, que alguém veja ele no diácono. Agora, Estevão foi o diácono, quer dizer, coroa. Nada na palavra e na carta. A palavra fala assim: a mulher sábia é coroa do seu marido. Os filhos são coroas dos seus pais. E um bom diácono é coroa de honra para a sua igreja. Um bom diácono é coroa de glória para a sua igreja. Então, você vai por. Eles têm aquela experiência com o pastor, no caso de um segundo pastoral. Às vezes a ovelha está no visitante e olha, eu quero apresentar aqui o meu diácono, do meu grupo, para você capaz, mas eu vou dizer. Aquele diácono é coroa de honra para aquela ovelha. Ela faz questão de apresentar o diácono do grupo dela. Não queria considerar com ele que aquele diácono é coroa de honra e de glória para Deus. Então, o desejo, você tem que ver nele, é a motivação. Eu me lembro também um tempo, durante um seminário, no intervalo, o pastor, ele, daquele dia para o outro, da sexta para o sábado, isso não foi. No sonho ele foi levado na eternidade, ele veio a eternidade, ele estava presente no sonho, e ele via no sonho o momento do galardão. Ele tinha vários servos, e um por um, o galardão individual. Um por um ia aparecendo perante o Senhor, ele vivia o momento somente, mas o galardão, o Senhor dava galardão àquele servo. Ele não chegou, mas ele sabia que aquele servo estava diante do Senhor. Ele falou assim. Foi interessante, era que o Senhor nunca perguntava quantas vezes e aonde. Só perguntava por quê. Por quê?
parecia ali um instrumentista. Eu disse: quantas vezes você tocou? Aonde você tocou? Não, lá e não. Por que você é carne? Quantas vezes? Aonde? O instrumentista respondeu assim: não, eu gosto de música. O outro tinha respondido: não, eu queria ser útil da igreja. E teve um instrumentista, né, na parte da razão dos instrumentos, não, porque é uma forma que eu tenho de demonstrar o quanto eu amo ao Deus. É uma forma de demonstrar a gratidão que eu tenho, porque o Senhor mudou a história da minha vida. Então a pergunta do Senhor é: por que você quer ser? Acho que você pegou para 10 mil pessoas, ou uma pessoa só. Ele também pode se pegou um salão que tinha 15 pessoas, ou um lugar que tinha 10 mil. Mas é por que você está pregando isso? E que hoje cada um pode dizer: eu quero demorar uma forma de demonstrar toda a minha gratidão. E vou fazer uma afirmação que é o seguinte: quem busca crescer diaconado com o fim, provavelmente vai ficar frustrado. Vai ter uma frustração. Vai passar aí um ano animado: não sou pastor, empolgado com o título, mas se o seu filho a ser pastor, daqui um ano vai ser uma grande frustração, porque tudo é coisa difícil. Mas se você busca com gratidão, cada dia a sua vida vai ser um jeito novo na mesma maneira. Porque o diaconado e o ministério, o meio que nós temos, se dá mais abrangência para nós trabalharmos mais para Ele, darmos mais para Ele, ganharmos mais para Ele. Aquele que deseja as coisas do Senhor, uma coisa deseja. Salomão falou assim: se o homem buscasse a sabedoria, como busca a prata e ouro. Da pessoa. Se o homem buscasse o que é do Senhor, como busca a prata e ouro. Se cada um fosse na igreja, como é eu buscando ouro nas conquistas dessa vida, a igreja ia explodir. Ela ia transbordar. O sentimento do desejo realmente vencer. Esse sentimento ele pode gerar geralmente ou por necessidade ou por admiração. Os que estudam o ser humano, eles falam que o desejo humano ele nasce geralmente ou por necessidade ou por admiração. Necessidade. Exemplo: você está com sede, então você tem desejo de beber água. A necessidade vai ser o desejo. Você está com fome, então você tem desejo de comer. Você está muito cansado, está muito sono, você tem desejo de dormir. Então a necessidade gera desejo. Na vida de muitos servos, o diaconado é uma necessidade. Se nós olharmos lá no Diácono 6, esse é um outro assunto. Você não vê que diaconado nasce na igreja, não por revelação comigo, por ciência. Nasce por uma necessidade. Então, há um momento na vida do obreiro que o diaconado pode ser uma necessidade. Pela função que ele exerce na igreja, ele cresceu espiritualmente, ele exerce uma função na igreja que exige diaconado na frente do trabalho de professores, na frente de um grupo de louvor. O diaconado pode ser, às vezes, uma necessidade. O pastor precisa confiar mais nele, mais coisas da igreja, e o diaconado começa a ser falta no meio dele. É como a gente usa no nosso dia a dia, né? Vou usar as questões do dia a dia, mas depois da base bíblica. A gente
fala assim, a camisa de obreiro está apertada dele. Eu quero uma palavra. Samuel é um filho que anda de novo. Anda em igreja. Nós somos gerados pela igreja. O Senhor nos gerou dentro deste corpo que é a igreja de Deus. Então, quando eu colocou lá no tempo, e todo ano anda ele aonde? Ia lá, ensinou a Samuel. Ela estava o tempo todo preocupada com Samuel. É algo, né? Como é que está apontando? Samuel está crescendo. Samuel está se alimentando. Samuel está sendo alimentado. É incrível. Ela se preocupa com ele. Ela ora por Deus. E todo ano, chegar em Siló, é todo ano depois. Mas qual era a sua expectativa? Samuel tinha esse ano depois. Tanto é isso, ao mesmo tempo que todo ano o cara levava a túnica o quê? Maior. Ela já levava a túnica maior, porque ela já subia a expectativa que ele tinha crescido. A igreja tem uma expectativa que cada um dele ela diz, ela ora por você, ela te ajuda você, ela se preocupa com você, e ela vai costurando a túnica de nova você. Ela vai à igreja, ela espera, ela dá o seu crescimento. E Deus dá crescimento. A volta eu plantei, a volta regou, mas Deus deu crescimento. Pastor não dá crescimento. Pastor pode semear, pode regar, mas crescimento quem dá é Deus. O pastor ensina, o pastor exorta, o pastor ajuda, o pastor apacenta, mas quem dá crescimento é Deus. Se você cresceu, a glória é Deus. Não desvie essa glória para o seu pastor, ele não é Deus. O pastor semeia, ele a semente a palavra, ele dá a palavra. Ele rega, ele cuida da nossa vida, mas Deus dá o crescimento. Então, todo ano, anda já é expectativa. Você não cresceu. Fala assim, crescer na graça e no conhecimento. Diz uma palavra, até nos seus detalhes, da crescimento. Em que carta está essa recomendação do Senhor? Crescei na graça e no conhecimento. Cresçam no Senhor. Onde é que está? Na carta universal do apóstolo Pedro. Não está na carta pessoal. Carta pessoais, como Timóteo, partido, a Filemon. E não está na carta pessoal da igreja, Romanos. Podemos estar na carta universal, por quê? O Senhor quer que todos cresçam na sua graça e conhecimento. Todos precisam crescer. Agora vamos voltar ao assunto, né? Então, Maria deixava a pergunta com Samuel. Estava lá, 6 anos. Um ano depois ela voltava. Samuel tinha crescido. Como é que a túnica estava em Samuel? Estava. Quem tem criança sabe disso, né? Estava pequena. Se quando ela estava abaixo do joelho, um ano depois estava quebrando o joelho. Você percebe às vezes que a túnica de obreiro está ficando pequena no obreiro. Então na hora de receber uma túnica nova, a túnica nova, um diaconato. E quem é que dá a túnica para Samuel? Quem veste o obreiro diaconato é a igreja. Deus no crescimento, mas a igreja que vai orar, que vai clamar, que vai ver em você, ele vai te dirigir como diaconato. Ele vai te respeitar como diácono, te procurar como diácono, te dar nada. Então, o diaconato, às vezes, é uma necessidade pela função, pelo crescimento que teve. Para o desejo, às vezes, ele entra dentro do corpo. Eu falei duas coisas, né? Cuidar de outras. Então, às vezes, aquilo que você vira, você deseja. Eu queria ter a cara desse filho. Então, para você ver o diabo espiritual,
Um diácono que é amado pela igreja. Um diácono que chega no púlpito para quem quer segura. Um diácono que você sente que você vê nele, que ele é uma coroa de honra para a igreja, você admira. Você quer, eu quero ser um diácono como esse. Eu quero ser professor. Então, às vezes, no grande admiração, você vê alguém que ama tanto, que é tão respeitado pela igreja espiritualmente. Você vê nele a santidade de Deus e fala assim: você deseja. Não é nem uma coisa racional, a sua alma deseja, você quer. Mas não por vaidade, mas por querer aquela posição, aquela bênção. A quem honra essa palavra. E a palavra fala que o presbítero é digno de dupla honra. Ele é honrado no servo e é honrado na função que exerce diante do Senhor. Crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Busque o Senhor, não o título. Busque a função. O Senhor te quer levar de uma forma de conquistar o Senhor todo dia. Quer levar para dizer, para poder ter uma envergadura, uma abrangência maior, para fazer mais. O profeta Isaías disse assim: eu sou uma flecha na aljava. Naquela época, o valente, ele fazia a sua própria flecha. E lá no galho, pegava aquele galho que tinha um perfil característico para ser flecha, arrancava, pegava a lâmpada e ia para a flecha. Botava nas pedras, a ponta não podia ser de madeira, a ponta era de metal. A palavra fala que o Senhor é o nosso valente. O Senhor é varão de guerra. Ele é o Senhor dos exércitos. O Salmo 28 fala assim: nossos filhos como flechas na mão do valente. O valente é o Senhor dos exércitos. E o bom diabo, o bom obreiro, ele é uma flecha na mão do Senhor. Que estará na árvore do mundo que o Senhor te tirou. Igreja quer dizer eclesia, tirado para fora. O Senhor te tirou. E esses anos todos, o Senhor está trabalhando com você. Quando você está pronto, ele vai dar o diabo dele. Quando o valente está na batalha, e ele precisa pegar uma flecha, ele deixa a mão para trás e flecha. Ele está olhando? Não. Ele pega uma flecha. Aquele dia eu fiz aquela flecha. Esse era um culto, comprei, levantado o diabo, o diabo ficava no sentido. Naquele dia, o Senhor pegou uma flecha na sua aljava e lançou para o diabo. Imagina, irmãos, a flecha estava do lado. Ele botou a mão assim, né? Estava em direção, parecia ser ela do outro lado. Passou nas pâmperas. Deus tem um tempo para mim. E o Senhor cumpre o desejo de todos que o têm. Busque o Senhor, se consagre ao Senhor, e um dia o valente da eternidade vai meter a mão para trás. E se Deus tem para você se amar, aquele que vai ser o seu filho. E que ele vai chamar ele não vai combatar, e não olha, né? Porque olha, não está olhando. Foi chamado mesmo da aparência. Deus não olha a aparência. Deus olha o coração. Não é o pastor que escolheu, não foi o coordenador que escolheu.
que você pregar? Era porque a sua esposa gostava? Isso é verdade. E ele ficou pra gente, porque quando ele era diabo, a esposa dele gostava muito de pregasse. E quando ele ficava uma semana sem pregar, a esposa dava uma pressão dele. Tem 3 semanas que você não prega? Tem alguma dificuldade? O que aconteceu? E ela falou assim: eu tive que aprender a conviver com aquilo, porque você não pode pregar para deixar a sua esposa. Você prega para dizer que você ama o Senhor e é tudo na sua vida. Você não prega para o seu filho ficar orgulhoso. Eu quero ser pastor de água, vai dar orgulho da família. Faz isso. Você prega também, mas você pregava comigo, você não disse não. Eu precisava dizer a todos de um amor que mudou meu coração.